Uma boa tarde, meu nome é Inaldo Gomes. Eu vou falar um pouco sobre a história da linguagem do computador e um pouco sobre a história da linguagem da programação. Mais de 30 séculos depois que os chineses inventaram o abaco, que era uma máquina de calcular, Blaise Pascal ele construiu a primeira calculadora analógica, certo? Que era considerada a tataravó dos computadores. E a primeira inovação ela veio com a necessidade de processar dados cada vez mais com mais eficiência da economia e da ciência, né? Charles Babbage ele vivia de criar máquinas para computar, máquinas para calcular, máquinas para computar. Só que essas máquinas nunca eram desenvolvidas, elas nunca saíram do papel. Por causa da expansão industrial no século XX, fez com que Hermann Hollerith ele criasse um sistema que utilizasse cartões perfurados para contabilizar as tabelas de dados da época, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, foi necessário criar máquinas para calcular, criar umas máquinas para calcular as trajetórias das bombas e para calcular as mensagens secretas, né? E se estimulou os cientistas a criarem as máquinas, e uma das primeiras máquinas criadas pelos cientistas para esse fim foi a ENIAC, né? Que era uma máquina enorme que ela tinha também milhares de válvulas, correto? Ela tinha milhares de válvulas e na década de 50 que essas máquinas começaram a ser executadas e outras coisas. Na década de 50, que com a invenção do transistor, quando essas máquinas começaram a ser executadas, que os computadores começaram a se reduzir. Nessa época, no fim da guerra, né, as máquinas ainda chegavam a ocupar prédios inteiros, né? Devido à corrida espacial, precisava fazer computadores menores que coubessem nessas cápsulas espaciais para mandarem para o espaço. Foi a partir dos anos 70 que o computador ele chegou a estar mais integrado na sociedade, fazer mais parte do dia a dia das pessoas. Falar um pouco sobre a história da linguagem da programação. Uma das primeiras linguagens de programação para computador foi a Plankalkun. Ela foi criada por Konrad Zuse, e ela não teve muito impacto na sociedade hoje em dia, né? É bom ressaltar que o primeiro compilador ele foi criado por Grace Hopper em 1952 para a linguagem de programação A0. É bom ressaltar também que entre 1960 e 1970 entraram em debate e retiraram a função goto, retiraram esse comando goto dos sistemas, dos computadores, certo? E é bom ressaltar também as principais linguagens desenvolvidas da programação. Dentre elas estão a Haskell, a Java, Lua, Common Lisp, a JavaScript, PHP, a C Sharp e a JavaFX Script. Foi esse o meu entendimento sobre a história do computador e sobre a história da linguagem da programação.